Aleluia. Vamos dar nesta noite continuidade à nossa série de mensagem por tema a pedra, onde o Senhor tem falado profundamente a nossas vidas a respeito da natureza da igreja. O que a palavra descreve, o que é a igreja. Como o inimigo tem usado de artimanha neste mundo, nesta geração, tentando desqualificar, manchar a imagem da igreja, manchar a autoridade da igreja, colocar em dúvida quem ela é para o mundo. E o que mais vemos, inclusive se você pesquisar um pouco no YouTube e colocar assim uma pesquisa que houve em alguns lugares, pessoas perguntando o que as pessoas acham da igreja, irmãos, é terrível. Não existe um falando uma coisa positiva, tudo é terrivelmente agressivo. Porque as pessoas, Satanás conseguiu tirar a noiva de Cristo do cenário. As pessoas não enxergam a igreja pelo que ela é, mas pelo que o mundo fez da igreja. O mundo construiu uma igreja imaginária, uma igreja corrompida. E esta imagem de pessoas que não estão em Cristo, que não buscam os ensinamentos de Cristo, transmitiram e transmitem. É a estratégia que Satanás tem usado para que as pessoas sejam enganadas e não caminhem no caminho da verdade. Nós vimos já através das mensagens, a primeira, você não pode ser igreja sem a igreja. A segunda mensagem, ir contra a igreja é ir contra Deus. E hoje nós vamos meditar sobre o seguinte tema: a pedra no sapato chamada igreja. Irmãos, aqueles que não acompanharam ainda a série, não viram, está lá no aplicativo. Você pode baixar o aplicativo da Tese Virtual. Você baixa o aplicativo, está lá as pregações em vídeo e está esse esboço com todas as mensagens até a última dessa série. Nós vamos falar agora sobre o que a palavra de Deus diz sobre a igreja em Cristo Jesus. Por ela, nós já entendemos que a igreja é o corpo, isso já está claro. Nós já entendemos que, como corpo de Cristo, nós somos pedras vivas, fundamentadas, onde? Em Cristo Jesus, porque Ele é a pedra principal, Ele é o fundamento. Nós somos as pedras vivas que compõem o edifício espiritual, a casa espiritual, bem ligadas, ajustadas. E o inimigo, como eu disse, ele tenta fazer com que essa igreja, a obra-prima de Jesus, a noiva de Cristo, a obra mais bela, plena, aonde a palavra declara que a plenitude de Cristo, todo o seu caráter, seu ser, seu poder é manifestado na vida da igreja. E as pessoas não conseguem entender isso, porque enxerga a igreja apenas, para ser um pouco técnico, a sociedade vê a igreja apenas como uma instituição religiosa, mas não a enxerga como um corpo espiritual, onde o seu poder e autoridade está além de tudo isso. Vemos a agressividade. Não só o Afeganistão está passando por tanto sofrimento, não só aquele povo, mas a mídia usa aquilo dali, usa aquele quadro para mostrar, para atemorizar, para trazer um pânico para as pessoas que têm a fé em Jesus. E como hoje, vou fazer um paralelo. Há algum tempo, crianças, quando se tornavam adolescentes, pela criação e pelo contexto, tinham mais resistência psicológica e emocional. Hoje, é cientificamente provado que os adolescentes, os jovens, eles não têm
resistência, resiliência. Qualquer problema emocional, qualquer crise, já querem tirar a própria vida, já estão se cortando, já estão fazendo atos extremistas. Por quê? Porque não há resistência. Estou falando isso bem para falar sobre os tipos de cristãos que temos hoje. Houve um tempo aonde os cristãos eram mais tementes, caminhavam observando se é isso, será que Deus permite? E estavam muito preocupados se é pecado ou não é pecado. Hoje não. Hoje falar de pecado é uma coisa sem graça. Hoje falar que é pecado, você tem que explanar isso com tanto milímetro e cuidado para que não machuque, não esteja ferindo ninguém, coisa que Jesus nunca fez. Se quer me seguir, me segue, se não quer, não segue. Quer me seguir, mas não dá, porque você prioriza outra coisa e não a mim, então não dá, volta para casa. Para trás de mim, Satanás. Jesus, ele nunca usou de mudança de discurso para convencer seus ouvintes. Está doendo, está pesado, está difícil, querem continuar ou querem ir com esses que já foram embora? Muitos foram embora. Querem, foi o que Jesus perguntou. Para os poucos discípulos que continuaram. Por quê, irmãos? O evangelho não deve ser barganhado, a igreja não deve ser desvalorizada. Sejam 2 ou 3 que venham adorar ao Senhor, que seja com alegria, que seja pelo o verdadeiro fundamento que é Jesus, porque não adianta olhar por um fundamento que se chama entretenimento, prazeres carnais, engano. A porta larga está aberta para muitos para o inferno, mas estreito é o caminho. Interessante, eu vi uma reportagem, um pequeno fragmento de reportagem, um comunicado, eu acho, sei lá, mas falando sobre uma questão dos monges, né, mostrando um mosteiro, e mostrava uma porta de 32 centímetros, não era uma porta bem fina, é bem interessante, porque ela é bem fina assim. Aí até tem uma foto de um senhor que estava visitando, ele era bem gordinho, ele tirou a foto de lado, mostrando que era impossível ele passar, porque era muito fina. Aí essa porta ela foi criada nesse mosteiro com o propósito de impedir com que os monges engordassem demais, para eles manterem um limite, né, físico. Eles fizeram com essa intenção. E me reportou, na hora que eu vi, eu fiquei pensando na porta estreita, que leva à vida, que leva a Jesus. O caminho é estreito. Ou seja, nós precisamos dessa estratégia. E Jesus criou essa estratégia para a nossa vida, para a gente não sair do limite, para a gente não se perder, para a gente não perder a noção do que estamos fazendo. Assim como criaram aquela porta estreita para os monges não engordarem a lei da conta, por causa de um princípio que eles proclamavam dos 7 pecados capitais, e um deles era a gula. Para eles não cometerem esse pecado, eles faziam isso, porque a cozinha ficava, né, após a porta ficava a cozinha. Ou seja, se eles engordassem, eles iam ficar sem passar até que emagrecesse e conseguisse passar. É bem interessante. E a igreja é a estratégia de Jesus. A igreja, ela é essa porta estreita. Por quê? Porque a igreja, o Senhor coloca para, ei irmão, isso aí está demais. Ei irmão, cuidado, você vai cair no abismo. Irmão, você está se sentindo desvalorizado, você é amado. Olha aqui, todos nós te amamos, nós somos uma família. Você foi abandonado pelo seu pai, pela sua mãe, olha aqui essa família. A palavra diz que quando nós cremos em Jesus, a nossa família passa a ser, que muitos falam assim, eu tenho a minha família biológica e a minha família espiritual. Só que se a gente for pelo parâmetro da fé mesmo, a palavra diz que no momento que eu creio em Jesus, Jesus disse, minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Família agora é aquele que faz a vontade de Jesus. E agora nós vamos entrar nessa realidade para entender o que está acontecendo, que é aquele fenômeno do entra, né, pela porta da frente, mas a porta de trás está escancarada e todas as pessoas entram e saem, não ficam na presença do Senhor. As pessoas costumam dizer,
na igreja e não permanece na igreja. Eu não estou preocupado se a pessoa não permanece na igreja física. Apesar que isso é uma evidência, é claro, mas eu estou preocupado se a pessoa, a minha maior preocupação é que essa pessoa nunca se encontrou em Cristo. Ela nunca se encontrou no Evangelho, porque quando ela se encontrar em Cristo, não importa em qual igreja ela esteja, ela vai permanecer e ali ela vai executar sua missão, ela vai ser bênção na vida da igreja, e os seus dons vão ser usados para a edificação do corpo de Cristo. Mas se uma pessoa entra e sai, uma hora está em um lugar, uma hora está eu sento e sai, não fica, a pessoa está em uma crise, a maior crise que existe é a crise de identidade espiritual. E isso vem, infelizmente, por uma falta de instrução na palavra de Deus. A pedra de tropeço, a pedra no sapato chamada igreja. O versículo do capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 8. O capítulo 2 de 1 Pedro, lembrando que o nosso texto base é Mateus capítulo 16. Mas hoje nós vamos ficar em 1 Pedro 2,8, porque esse capítulo de Pedro está completamente ligado a Mateus 16. Porque Mateus 16 está falando sobre Pedro, Jesus está falando com Pedro. Então aqui agora é Pedro falando, Pedro está falando, aquilo que ele aprendeu, agora ele está ensinando. Diz assim a palavra: e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. O contexto de 1 Pedro está falando sobre igreja, a pedra que é Jesus. O texto de 1 Pedro, capítulo 2, vai mostrar, nós falamos do grande problema teológico durante os séculos, que foi sobre a interpretação da pedra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Já falamos da interpretação, já falamos o que significa. Isso foi um grande problema, mas Pedro, no capítulo 2, ele mesmo dá a resposta muito clara. Ele diz que o fundamento é Cristo. Então Pedro não pode ser a pedra, Pedro não pode ser o fundamento é o próprio Jesus. Mas por que Jesus chama Pedro de pedra? Pedro responde no capítulo 2, porque ele diz que nós, por estarmos em Cristo, depois os irmãos podem ler na íntegra, por estarmos em Cristo somos pedras vivas. Então há um fundamento, um alicerce, e os tijolos que vão compor o edifício somos nós. Ao entender isso de uma forma plena, agora nós vamos ver que aqui há um problema, mas um problema que não é para nós, os que creem. Há um problema para os que não creem. Há um problema para os que dizem que têm fé e que estão na igreja, mas não creem. Há um problema para os que dizem: eu me entrego a Jesus, eu creio na palavra, eu amo a Jesus, eu aceito tudo que vem de Deus, mas na verdade não creio. Há um problema, porque eles vão sentir uma dor, como uma pedra no sapato, como a expressão popular nos diz, que incomoda muito. Eu nunca andei com uma pedra num sapato, mas a unha encravada é o meu martírio, né? Eu tenho umas unhas muito encravadas, então sempre agora mesmo tem uma que incomoda. Quando tiro o sapato, a dor ainda aumenta. Então é muito ruim, é incômodo. Então você imagina você andar numa realidade que incomoda. Já imaginou você estar num rebanho, estar na igreja do Senhor, escolher: ai Jesus eu te quero, Jesus eu te amo, Jesus maravilhoso. Aí eu entro nesse não, mas o seu caminhar é sempre incomodando, é inquieto, é sem se encaixar, é reclamando, é murmurando. Tem um porquê isso, irmãos. Eu não gosto de igreja, ambiente de igreja, pessoas, grupo de pessoas. Isso é desnecessário, porque hoje há uma ideologia diabólica dos desigrejados, das pessoas que dizem que igreja é desnecessário, grupo de pessoas é desnecessário. Eu posso ser igreja em casa, sem ir para a igreja, eu posso ser igreja do meu jeito, e não existe isso. Só existe uma igreja estabelecida por Cristo, que Ele diz: eu edifico a minha igreja, eu que dei os mandamentos para ela, eu dei a orientação. Então não existe isso não.
Pode existir muitos nomes de placas, formatos de prédios, mas a igreja em sua essência é uma só. A palavra diz, é um só rebanho, um só Deus, um só Espírito, um só pastor. Não existe. Agora quando eu estou inquieto, eu não vou para o culto hoje, não quero ir para o culto, não quero ver fulano, correr o risco de ver ciclano. Eu não estou desanimado, mas na semana tem uma festa, você sabe disso, né? Claro, está desanimado porque está chegando, aí está pensando naquelas duas coisas, igreja ou festa, igreja ou festa, igreja ou festa, igreja ou carnalidade, igreja ou mundo, igreja ou prostituição. Não brinque com a igreja. Me entristeci muito, estou muito triste. Quero falar para a igreja inicialmente, até de uma forma introdutória, um desabafo, e eu tenho permissão para isso de Deus, porque eu sou rebanho eu sou pastor dessa igreja, e os irmãos é minha responsabilidade. Estou triste de ver o quanto o inimigo é sujo. Eu lá em Jucá, pregando a palavra, tivemos um culto, Jesus, não sei nem explicar, tremendo demais, irmãos. No sábado, no sábado. O céu se abriu. O céu se abriu, ali eram poucos irmãos, porque é difícil acesso, né? Mas isso não é desculpa, porque houve um tempo, irmão, que fazia caravana daqui para ir para lá. E a glória de Deus, uma eletricidade tomou o meu corpo, minha mão com a energia, eu falei uma descarga elétrica. E começou literalmente energia, eletricidade. E os irmãos ali, quando terminamos, eu falei, irmão, quem foi curado? Todo mundo levantando a mão. Eu. Eu falei, bem-aventurado quem esteve aqui hoje. Recebeu algo extraordinário. Gente, isso só acontece na vida da igreja. E a gente não marca a data, a gente não sabe quando é que Deus vai querer derramar bênção, milagre. Isso aí é de Deus, isso aí é com Ele. Isso aí a gente adora, a gente faz a nossa parte e Ele faz um cenário de glória, de vitória inexplicável. E inclusive vai ter o retiro espiritual, Deus deu uma revelação lá, eu vi um monte de gente, Senhor, vai ser aqui o retiro espiritual. Bom, irmãos, por que eu estou triste? Porque como os irmãos eu também tenho Instagram, tenho Facebook, e nós somos corpo de Cristo. Quando eu digo que eu tenho um pastor não é para fazer de conta não. Se eu tenho um pastor, eu tenho alguém que guia o rebanho, alguém que aconselha, ou alguém que diz, vá com Deus, Deus lhe abençoe. Alguém que a gente se comunica, porque quando a gente precisa de alimento, está ali o pastor. A gente precisa de um alimento espiritual, está ali o pastor. A gente precisa se levantar, está ali o pastor. A gente precisa de alguém que chore por a gente, está ali o pastor. A gente precisa de alguém que sente dor por a gente, está ali o pastor. E vendo o que está sendo postado por uma pessoa, eu não vou citar nome porque minha questão não é denegrir, mas eu acho que a igreja não é tola. Eu acho que a igreja não são pessoas que fecham os olhos para a realidade. E os irmãos têm visto. O que está sendo postado por um dos nossos irmãos, escandalizando o nome do Senhor Jesus e afrontando a igreja, afrontando a fé dos irmãos. Eu fiquei muito triste porque as palavras vão se repetindo. E ontem, enquanto estava em Jucá, fiquei tão pesaroso que eu fui para o meu momento numa pedra, um lugar isolado que eu vou orar, e tive um momento muito forte com Deus. E eu falei, Deus, eu vou falar com a igreja. Eu estou falando isso porque eu falei antes com Deus. Irmãos, eu não tenho problema se você não quer servir a Jesus. Se você quer se desviar. Se você diz, é sem graça a igreja é uma pedra no sapato, não tem problema. Agora, por favor, não afronte, não ataque quem só lhe amou, abraçou, que dedica a vida por você. Não ataque. Viva o que se quer viver, mas não ataque a noiva de Cristo. Não ataque a igreja, que é um hospital espiritual. Ela só existe para o bem do próximo. E quantas vezes você voltar machucado ou caído, a igreja vai te acolher, te abraçar, te amar, te restaurar. E é doloroso, porque o que eu li como estava oprimida,
mas chega a hora de se soltar. Chega a hora de se soltar. Chega a hora de viver o que eu quero viver. Só que quando passa pelas águas, no batismo do arrependimento, eu pergunto: você está disposto a morrer por Jesus? A pessoa diz: estou disposto. Vai negar Jesus? Se o mundo te oferecer alguma coisa? Não. Se a tua família? Não. E no primeiro momento, pisa na cruz de Cristo. A palavra chama inimigos da cruz de Cristo. A palavra também diz para trazer conforto e encorajamento: não está em nosso meio porque não era dos nossos. A palavra ela traz, muito dizendo, necessário é eclodir o fogo estranho em vosso meio para provar o tipo de vaso que é cada um. Agora eu quero alertar, irmão, nós estamos vivendo os últimos dias. Estamos vivendo os últimos dias. Tirar uma foto num ato de prostituição em cima de uma cama e dizer: podem tirar o print e mostrar para os outros, porque é o que gostam de fazer. A questão não é apontar, julgar, não é isso. Não estou falando disso. Eu estou falando que o que eu quero ver é a tua vitória, a vitória de cada um aqui. Eu quero ver teus testemunhos, eu quero ver você vencendo. É isso. E é triste quando você ver uma caminhada árdua, e eu não estou falando de qualquer, que os irmãos que estão entendidos, sabe que eu não estou falando de qualquer coisa, eu estou falando de libertação pesada. Eu estou falando de castas demoníacas que domingo após domingo, quarta após quarta, são manifestadas aqui no culto. Arrancando o demônio, lutando no dia de culto, em outros horários, e arrancando casta, indo dentro da casa e tirando o demônio. A palavra de Deus diz que saindo o espírito demoníaco e a casa permanecendo da mesma forma, volta mais 7. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. E que o segundo estado se torna agressivamente pior do que o primeiro. Qual é o testemunho da irmã Marciane aqui na frente várias vezes? Quando estava sendo libertada de castas demoníacas, tem inúmeros vídeos sobre sua libertação de formas terríveis. Qual é o testemunho que ela dá aqui na frente? Eu me afastei, eu estava quase liberta, os demônios já não me dominavam, eu me afastei. Não foi isso, irmã Marciane? E o que aconteceu? Eles voltaram muito mais agressivos e em uma quantidade gigantesca. Permaneceu, foi batizada, está aí lutando. Eles te dominam como te dominava antes? Eles impedem você de adorar a Deus como impedia antes? Não. Com Deus não se brinca, irmãos. Quando eu falo de igreja, eu estou falando de algo sério. E eu trouxe essa realidade para a gente pisar no chão, né, nos equilibrarmos e saber que a pedra no sapato chamada igreja, não vou trazer aqui uma palavrinha superficial qualquer, não. Porque estou usando como tema um trocadilho popular. Eu estou falando da profundidade da igreja. E se alguém está incomodado de viver a comunhão com Deus, se alguém está incomodado e não aguenta, é impaciente, não quer ficar no rebanho do Senhor, não quer viver a vida com a igreja, na igreja, entenda, é porque ela está sendo uma pedra no sapato, porque Cristo está sendo uma pedra no sapato. O texto que acabamos de ler está falando que Jesus, ele se tornou a pedra que foi rejeitada pelos construtores, veio a ser a pedra principal, chamada de pedra angular. A pedra angular naquelas portas, nas construções, na arquitetura lá em Israel, as portas elas tem um arco em cima. A pedra bem no meio desse arco, ela tem um único formato, né? Ela é diferente de todas as outras, mas é ela
que mantém toda a estrutura equilibrada. Sem ela tudo cairia, não teria equilíbrio. Jesus veio a ser a pedra principal, mas não só isso. Para os que não creem, ele veio ser uma rocha de escândalo. Por isso que a palavra diz: bem-aventurado aqueles que não se escandalizam por estas coisas. Que coisas? Libertação, cura sobrenatural, milagre. Você sabia que a igreja nessa geração, por absurdo que pareça, se escandaliza com esse tipo de coisa? Se escandaliza. Se chegar agora um endemoniado em muitos lugares, pega ele no canto, disfarça, esconde ele para não atrapalhar o culto. A igreja não tem a liberdade de falar: não, traga e vamos orar agora. Está doendo, está enfermo, a palavra diz: se tem alguém no meio de vós enfermo, chama os presbíteros, unge com óleo, e a oração da fé curará o enfermo. Está doendo, está em agonia, vem aqui agora, vai ser curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Como lá em Jucá, coisa tremenda. Terminamos o momento de oração, irmão, que foi curado todo mundo. Minha mãe não conseguia tocar no chão, falou quando fazia assim, não tocar no chão, tocou no chão, quase fez cambalhota. Eu disse: não faça cambalhota, senão vai escandalizar os irmãos. O vestido vai descer, não vai ser legal. Mas todo mundo, a senhorinha de idade está lá: estou aqui, ó, estou aqui leve, estou aqui, um peso que estava em mim desapareceu. Porque esse é o ambiente da igreja, esse é um ambiente de paz, mas infelizmente também se torna uma pedra no sapato. Em que momento? Vamos ver o que diz a palavra de Deus. A igreja é uma pedra no sapato para quem não aceita autoridade, ou seja, não se submete à liderança. O primeiro motivo por que a igreja é uma pedra no sapato é porque tem pessoas que jamais querem obedecer. Nunca obedeceram pai e mãe, não se subordinaram, não aprenderam isso em casa. Logo já tem essa dificuldade. A sociedade, ela tem um tom de rebeldia muito forte. A juventude então nem se fala. É um consenso popular, universal. É de uma agressividade tamanha. Pai não entende nada, mãe não entende nada. Consequentemente, isso é uma realidade para com Deus, que é refletida na vida na igreja. As pessoas não querem se submeter. Quando recebe uma direção, uma exortação, já acham um absurdo, não querem mais. Um puxãozinho de orelha, não, porque agora belou, agora só tem que ouvir o que lhe satisfaz, o que lhe agrada. Se a palavra de Deus falar sobre pecado, alguma coisinha que deixa desconfortável, aí o pastor está falando para mim, está pregando para mim, está sabendo da minha vida. E eu sou muito direto, eu já disse: eu não mando indireta para ninguém, eu mando direto. Deus não coloca pastores à frente de rebanhos para tratar de assuntos abstratos. Se Ele coloca nos mais diversos contextos culturais pastores, é para que eles, usados pelo Espírito Santo, estejam tratando as realidades contextuais. Se há um problema específico aqui, vai ser resolvido. Se é com uma pessoa, com duas pessoas, ser resolvido. Se é uma coisa generalizada, vai ser resolvido de uma forma ampla. Se é uma coisa isolada, vai ser resolvida de uma maneira isolada. A igreja se torna uma pedra no sapato por pessoas arrogantes, insubmissas. E vamos ver o que nos diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Você pode marcar, você pode anotar, eu só não vou esperar para ganharmos mais tempo. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. A palavra de Deus, ela dá o direcionamento claro aonde é necessário a submissão. E essa submissão é uma submissão voluntária. É uma submissão partilhada, onde se compartilha responsabilidades, deveres, aonde cada um vai exercendo a sua função no corpo, como o olho exerce a sua função, como a boca exerce a sua função. A boca não pode querer ser olho, o olho não pode querer ser boca, mas eles têm que interagir para levar um comunicado, executar alguma ação neste corpo. E desta maneira,
Algum membro pode aparecer mais, estar mais em ênfase. Por exemplo, nossa cabeça, ela está numa ênfase maior do que o nosso pé. Mas não é por isso que a gente vai tirar o nosso pé. Ele é fundamental. Dele depende todo o equilíbrio do corpo e a execução do que a nossa cabeça vai estar mandando através do nosso cérebro. E isso acontece, mas no corpo chamado organismo vivo, igreja, as pessoas acham que não é necessário, que o pastor é uma coisa de enfeite ali. Que o culto, ele é um mecanismo, é mecânico, é robótico, é artificial. Não. Tudo o que está acontecendo neste momento, tem anjos aqui, não porque eu estou vendo, mas tem anjos aqui, porque aonde tem adoração tem um ambiente angelical, um ambiente divino. Aqui tem um ar diferente. Por que diferente? Porque a presença dele está aqui e o aroma suave dele é liberado. Você sente paz, alegria, leveza. Por quê? Porque o Senhor está presente. Sua palavra traz vida. A palavra nos purifica, nos ilumina. Aquilo que estava escuro, pesado, aquelas trevas, elas são dissipadas, porque a palavra é luz para o nosso caminho. A palavra também diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 22 e 26, eu vou ler aqui do 22 ao 27 o contexto, mas eu vou ler apenas o 26 e o 27. Para santificá-la, tendo-a purificado no lavar da água, mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. No contexto de Efésios está falando sobre a submissão, para as mulheres se submeterem aos seus esposos, como a igreja se submete a Cristo. A igreja se submete a Cristo porque Cristo tem uma preocupação com ela, a preocupação de apresentá-la santa, a preocupação de apresentá-la gloriosa. Você se submete a alguém que está preocupado com você. Você se submete à orientação de um médico no hospital, porque ele sabe o tratamento para você ficar bem, para você melhorar, para você vencer aquela enfermidade. Então você se submete. Sim, médico, eu vou fazer. Eu vou comprar esse remédio, eu vou tomar em tal horário, eu vou ter uma disciplina, porque ele falou, ele orientou, você vai se submeter. Mas quando a gente escuta essa palavra, nós temos um tom já tão manchado, tão corrompido, que parece uma coisa agressiva. Eu não me submeto, eu não obedeço, ninguém me manda, ninguém fala o que eu faço, ou deixo de fazer. Ué, mas está errado. A palavra diz que você foi comprado com sangue, você é uma propriedade exclusiva de Cristo. A palavra é o manual, você não dedica tempo suficiente ao manual, porque você trabalha, você tem um cotidiano, você é um cristão, mas você tem um cotidiano específico. A palavra diz que existem pessoas que são separadas para justamente se dedicarem à palavra, para que você não perca o prumo. É claro que você lê a Bíblia, é claro que você tem a sua devocional, mas você precisa de uma visão mais ampla. Você precisa de uma orientação mais específica, porque você nasce, cresce, desenvolve, você tem várias etapas na sua vida, você tem vários momentos, você tem várias responsabilidades que chegam, cenários que você não está preparado, e para todos esses cenários a palavra nos orienta, a palavra nos dá respaldo, mas alguém tem que ter o respaldo bíblico para te orientar em todos esses cenários, do bebezinho ao ancião. A palavra tem prescrições para cada etapa da vida. E quem tem esse conhecimento e a aplicabilidade dele para te orientar a experiência de caminhada? O pastor, a liderança, pessoas que têm dedicado suas vidas ao Senhor. Por isso, se submeter, irmão, não é vão colocar uma corda no meu pescoço cegamente. John Piper, um pregador americano, falou uma coisa muito importante. Ele foi questionado sobre a questão da obediência pastoral, se as pessoas devem obedecer aos seus pastores. A pessoa que perguntou isso, eu creio que não estava nem com boa intenção, porque perguntar se tem que obedecer ao pastor já não está com uma intenção muito boa, porque é natural, né, saber disso. Mas o pastor John Piper deu uma resposta, ele é muito sábio. Ele falou assim: você deve obedecer ao teu pastor na medida que ele está obedecendo a Cristo.
Se ele te der qualquer orientação que foge à obediência a Cristo, você precisa chegar até a ele e falar: pastor, olha, não concordo com isso, não vou obedecer porque isso não está em concordância com a palavra de Deus, ok? E também não é criar uma revolta, uma revolução, é chegar até a pessoa que você discorda, que você, uma coisa que acontece muito, eu vou falar isso por experiência pastoral, é você estar caminhando, daqui a pouco aquela pessoa nem olha mais nos teus olhos, nem fala com você na rua, e diz que não está indo mais para a igreja por sua causa. Você fica assim, estupefato, porque você fala: meu Deus, o que eu fiz? Isso aconteceu um tempo recente, com uma irmã, mas também testemunhou, falou na igreja, lá em Mangabeira, que nós temos um ministério lá em Mangabeira. A irmã não estava indo, a irmã estava chateada, falou para a igreja toda, para os irmãos, eu não sabia. Eu falei: irmão, o que está acontecendo? Pastor, eu não consigo nem olhar na sua cara, eu estou chateada com o senhor. Por quê? Porque numa pregação, eu entendi que o senhor estava dizendo isso, isso e isso. Eu falei: meu irmão, certo, era naquele dia, após o culto, pastor, eu não entendi aquela palavra. A interpretação, o senhor quis dizer isso, isso e isso. E o senhor quis dizer, falando isso para mim. Porque quando a gente prega, irmão, eu não estou pregando para o alienígena, eu não estou pregando para os teletubbies, eu estou pregando para você. Porque Jesus te trouxe aqui nessa noite, então essa palavra vai te edificar de alguma forma. O apóstolo Paulo diz: vai doer no início, se for uma exortação, mas depois vai frutificar para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas não é se submeter de uma forma negativa, é submeter: Senhor, essa palavra fala comigo. Senhor, se o meu orgulho não receber, se o meu orgulho não deixa eu entender, se alguma coisa está me cegando, o Senhor me mostra, faz entender, eu estou errando ou não estou errando. Isso é se submeter, mas você não está se submetendo a mim, você está se submetendo a Cristo, que é a cabeça, que manda o comando para todo o seu corpo invisível, de uma forma que coopera para edificação, porque o propósito dele é nos apresentar santos, gloriosamente, como noiva de Cristo, nos apresentar a Deus. Ele quer nos apresentar para Deus da melhor forma. Então, quando um pastor ele está exortando, guiando, falando qualquer coisa, ou qualquer outro da liderança, ele está cooperando para o teu bem, não para o teu mal, não para te agredir, mas para lhe instruir. A igreja é uma pedra no sapato para quem busca seu próprio interesse. É o segundo ponto e a segunda realidade que não nos deixa ter uma vida saudável cristã. Nós não vamos para a igreja para buscar os nossos interesses, nós vamos para a igreja para buscar o interesse de Cristo. O interesse de Cristo é sempre o próximo. A palavra de Deus em 1 Coríntios 10, versículo 24, diz assim: ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o do outro. E quando fala seu próprio bem, está falando sobre a sua vontade, sobre o seu interesse. É essa a interpretação. Se você for para o contexto, no versículo 20 e 21, você vai entender por que o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corinto, que nós não podemos buscar o nosso próprio interesse. Ele vai dizer isso dentro do contexto, que se você ler só o versículo, você vai entender assim, você vai entender dessa forma: então eu não tenho vontade, eu não posso pedir nada para Deus, e quando eu vou para a igreja eu só vou pedir coisa para outras pessoas, ou então me preocupar com outras pessoas e não me preocupar comigo. Não é isso que está dizendo a palavra. O contexto aqui é o contexto de servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Se você vai em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 20 e 21, vai estar falando sobre a comunhão com os demônios e sentar na mesa dos demônios. Ou seja, eu tenho comunhão com os demônios quando eu busco conviver, quando eu busco aceitar e me moldar a práticas, a estilos de vida de pessoas que dizem que têm fé, mas que estão vivendo tudo de uma forma diferente.
de uma forma reprovada. Então, dessa maneira, eu estou sentando na mesa de demônios, eu estou participando da comunhão com demônios, porque parece que você está falando um ritual de bruxaria. Não é isso. É estar com pessoas que dizem, eu tenho Jesus, eu creio na palavra, mas que creem em Jesus, se vive o mundanismo e as preocupações são as mesmas preocupações que o mundo tem. Qual é a diferença do estilo de vida que uma pessoa está vivendo para o mundo? Se não há nenhuma, então a comunhão é com os demônios e está sentando na mesa de demônios. É assim que o apóstolo Paulo descreve uma vida cristã reprovada, de carnalidade, pecaminosidade. E Filipenses capítulo 2, versículo 21. Deixa eu abrir aqui que eu não pulei esse versículo. Filipenses capítulo 2, versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: pois todos buscam os seus próprios interesses e não o de Jesus Cristo. Deixa eu ir até o 19 para que haja uma melhor compreensão. Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que como ele tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Que coisa tremenda. Eu não sei se você ouviu o que eu acabei de ler, se você entendeu. Primeiro é o apóstolo Paulo falando com a igreja de Filipe. Ele está falando para aqueles cristãos: irmãos, eu vou te mandar uma pessoa especial. Eu vou mandar até vocês Timóteo, porque dificilmente eu não tenho encontrado pessoas que se preocupam com o próximo. Mas eu tenho Timóteo. Timóteo vai até vocês porque ele busca o interesse de Cristo. E qual é o interesse de Cristo? Olha que coisa tremenda. Aquele que busca o interesse de Cristo está buscando o teu bem, está buscando a tua edificação. Se uma pessoa, ela está em comunhão com Jesus, aquele teu amigo, aquele teu colega, e eu estou falando de pessoas cristãs, eu estou falando daqueles que você convive na igreja, aqueles que você interage, que diz ser de fé. Se essas pessoas estão em Deus, elas não estão buscando o próprio interesse, elas não estão vomitando seus problemas em cima de você, não, ela está orando por você, ela está lhe aconselhando, ela está compartilhando mutuamente. Se há um problema que você compartilha com aquela pessoa e ela compartilha um problema, não vai ficar só no tricotar do problema, vai terminar em oração. Vamos orar. Então fulano, você tá no mesmo barco? Vamos, eu oro por você, você ora por mim. É esse o certo, é esse o papel cristão. É essa a dinâmica real de pessoas que não buscam seus próprios interesses. Mas quando eu estou na igreja e só busco o meu interesse, Jesus me dá um carro, Jesus eu preciso pagar uma conta, Jesus eu preciso de uma casa, Jesus eu preciso disso, estou nem aí para fulano, que se fulano está pecando, não está, se fulano está indo para o inferno ou para o céu, o problema é dele, eu estou aqui para conseguir a minha bênção. Não é assim. Você não está aqui para conseguir a sua bênção, você está aqui para edificar o corpo de Cristo. Os dons que o Espírito Santo nos dá é para a edificação do corpo de Cristo. Você está aqui para buscar o interesse maior de Jesus. E o interesse maior dele é o seu maior fruto nessa terra, a igreja. Igreja. A igreja, irmãos, é a noiva dele. É amada. Você já imaginou, você que tem uma esposa, a sua família, você já imaginou, você quer o mal da sua esposa, o mal dos seus filhos, o mal da sua família? Quem quer? A palavra diz que se eu faço mal para minha esposa, eu estou fazendo mal para mim mesmo. Se eu ataco ela, eu estou me atacando. Se eu deixo ela passar fome, eu estou atacando o meu próprio corpo. Se eu atinjo a mente dela, eu estou atingindo a minha própria mente. Mas se eu a edifico, eu estou me edificando. É a dinâmica da palavra de Deus. Então não é a questão de adorar a placa de igreja. Eu abomino religiosidade, eu abomino também tudo isso que é aparência. Se você olhar até hoje, e eu não é negligência não é negligência. Eu sei que precisamos colocar a placa do ministério, ser sério, unidade cristã, eu sou a igreja. Mas até hoje nós não temos placas. Não é porque ninguém proibiu, não é por... Se perguntar por que, nem eu sei, porque já era para ter colocado. Aí, já, os irmãos aqui coitados já compraram até o vidro na época lá da casa de colocar o vidro. Está até hoje guardado o vidro. Entendeu? Porque eu tenho uma indisposição para o que é
título, rótulo, mas claro que eu tenho uma maturidade para entender que a gente precisa colocar por uma questão social, de identificação. Eu não sou louco a esse ponto. Mas a minha pressa, antes da placa, é que as pessoas entendam quem elas são. Que elas estão aqui dentro de um templo, porque aqui é a igreja, mas porque elas são, por isso elas estão aqui dentro, e por elas estar aqui dentro, aqui se torna igreja. A igreja não é igreja porque antes construiu, e aí ela se tornou igreja, e depois vem as pessoas, não. Primeiro vem as pessoas que são igreja, a igreja surge, seja com tijolo, seja com pedaço de pau, seja com plástico, como tem uma foto no Google, que é às vezes muito divulgada, uma igreja lá na África com uns plásticos assim, aí tá assim, culto tal dia, aí tem aquela perguntinha sempre, você viria nessa igreja? Eu estaria lá, eu sou o primeiro a estar lá, eu amo isso. A gente vive isso, eu amo aquele hino de Cassiano, igreja pequena, onde Deus trabalha. Eu sei que na simplicidade, claro, Deus trabalha. Deus trabalha na igreja pequena, na igreja grande também, se for o mesmo coração. Se tiver a liberdade para o Espírito Santo, se a gente não estiver buscando os nossos interesses. Lá, quando nós vamos lá em Apocalipse, a igreja de Laodiceia, escuta o que de Jesus? Escuta, você diz que é viva, você tem fama que vive, que é rica, que tem tudo, mas na verdade você é pobre, cego e nu. Aí Jesus dá uma série de conselhos, aconselho que de mim compre ouro refinado, colírio para os vossos olhos, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, e eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E a igreja de Laodiceia profeticamente representa o tempo cronológico da nossa geração. Nós estamos vendo o tempo de Laodiceia, o tempo da igreja que diz, eu tenho tudo, eu tenho comunicação, eu tenho transmissão, eu tenho tudo. É rico, é chique, é assim com o mundo porque é moderninho, é legal, praticamente não tem diferença, você pode vir para cá, para lá. Nós estamos vivendo o tempo de Laodiceia, mas Jesus está lá na porta batendo. A igreja lá, com a sua tal adoração, com o seu tal... Mas Jesus lá esperando entrar, esperando poder ter comunhão. Por que ele não pode entrar? Porque Laodiceia está buscando riquezas. Laodiceia está buscando uma vida com sucesso terreno, com uma prosperidade alucinante. Não está buscando pela riqueza do céu. Não está juntando tesouros no céu. Não está preocupando de dedicar o seu tempo em estratégias para resgatar o que está perdido. Não está chorando por aquele que está preso, por aquele que está no hospital, como se estivesse preso, como se estivesse também no hospital. Vou passar para o próximo ponto. Os demais textos, irmãos, podem ler, porque eles vão trazer essa questão do mesmo interesse, vão falar da mesma coisa, tanto lá em Romanos 15, 2, como em Filipenses 12, 21, vai estar falando sobre o princípio de buscar a própria vontade, só que Filipenses 2, 21 é uma exortação, né? Filipenses 2, 21 diz, porque todos buscam o que é seu e não de Cristo Jesus. Isso é um puxão de orelha, tá? As pessoas não estão buscando o que é de Deus, estão buscando o que é do mundo, não o interesse de Jesus. E essa exortação não é para o mundo. O mundo é natural buscar o que é do mundo. E quando eu falo do mundo, eu estou falando sistema, né, de corrupção, dos seus valores. Isso é natural lá. Mas não é natural que o povo de Deus esteja buscando as mesmas coisas, suas próprias preocupações, mas sim a de Cristo. A igreja é uma pedra no sapato para quem vive no pecado. Pense numa coisa que incomoda, os irmãos sabem disso, nós sabemos, nós não somos doidos. Eu já fui adolescente, eu já fui jovem, sei o que é fazer parte né, sei o que é uma transitoriedade maior essa realidade para quem fica geralmente observando, né, recebendo. E depois tem o seu grupinho, não sei o que de identificação, seja se for adolescente são os adolescentes, se for jovens são os jovens, se for casais é os casais e tudo mais. É o que acontece aqui. Aquele que vive no pecado, a igreja é uma pedra no tropeço porque ela atrapalha. Qual foi a primeira coisa que Adão e Eva fez quando eles pecaram?
se esconderam. Marcelo, já falei isso, vou falar de novo. Ele estava compartilhando comigo na adolescência dele, quando ele estava com o grupo, sendo ainda evangelizado. E ele disse da tendência dos jovens ali. Quando queriam se afastar, a primeira coisa que eles faziam era mudar o perfil do Instagram, do Facebook, e mostrar fotos que expressassem o mundanismo. Ele falou isso, nós estamos vendo isso nas nossas redes sociais, entre os irmãos. Okay? É uma realidade, não foi só na sua adolescência, acontece ainda hoje. É a mesma coisa. Mas por quê? Porque as redes sociais, ela é uma instante, ela vai mostrar o que está ali, o que é a sua vida. Se você que usar com sabedoria, estabelecendo horários, estratégia, você pode usar como meio de evangelismo. Mas eu digo, o maior engano do diabo é você falar assim, o meu Instagram é evangélico, o meu Facebook é evangélico, só porque tem versículo bíblico e coisa de crente. Não se engane, o Satanás pode estar te seduzindo lentamente. Porque no meio daquele monte de versículos você quer ver a vida dos outros, você quer ver se tem alguma coisa acontecendo, se alguém está mais bonito que você, com mais maquiagem que você. É isso, a grande verdade é essa. E quando começa a se afastar, começa a parar de vir para o culto, começa, não quero oração, eu não vou para o grupo, eu não quero ir célula hoje, não sei o quê. Por quê? Porque incomoda. Pensa como é chato. Eu quero pecar, eu vou pecar, mas você está ali ouvindo santidade. Jesus quer santidade, Jesus quer pureza, mas eu vou pecar, meu Deus, eu vou pecar depois. É um incômodo, incomoda. Você está pensando naquele relacionamento de prostituição pura, a carne queimando, mas queimando do inferno, para você ir para o que não presta, está esperando só terminar o culto para cá, igual um míssil. Se alguém, eu digo porque eu sei, quer ver a fúria de alguém, senta para falar, está errado, isso é pecado. E você falou que é pecado, você acionou a natureza da pessoa. Aí vai eclodir, aí você vai descobrir o que está ali por dentro. Por quê? Eu estou vendo isso no que eu acabei de citar na introdução aqui, na experiência da minha tristeza. Porque as mensagens que eu estou vendo são mensagens que estão agredindo pessoas. Sabe por quê? Eu não vi nenhuma palavra de fulano, você está errada, você está em pecado, ninguém falou nada, mas sabe o que acontece? Quando a gente sabe a verdade e vai para o pecado, a gente fica numa autodefesa e a gente começa a atacar sem estar sendo atacado. Aí a gente começa, estou em pecado, e aí? Mas ninguém está falando nada, é por isso que não se ora, é por isso que não se lê a Bíblia. Por quê? Porque quando eu falo, irmãos, é angustiante. Você abre a Bíblia, ela começa a trabalhar em você. Ela começa a te incomodar, ela começa a te ferir. Aí o que você faz? Se submete, adora, se humilha e fala, Senhor, tem misericórdia da minha vida. E Ele começa a trabalhar em você. Por quê? Essa pedra no sapato, esse incômodo, é porque a natureza da igreja é divina. É santidade. Sem essa santidade, ninguém vem a Deus. Não adianta falar, eu amo a Deus. Eu estava num vídeo, é bonito. Eu sei que muitos aplaudem, mas é um engano do diabo. Tinha e tocou no meu coração em tudo. Eu orei na hora que vi o vídeo, faz um tempinho já. É um vídeo onde mostra umas pessoas, uns jovens, um carro. Aí tem um homem, um travesti, fazendo um programa. Estava lá fazendo um programa e ele falando mesmo. E naquele momento ele começa a ser usado por Deus. Ele começa a falar, olha, vocês estão errados. Ele começa a falar para aquelas pessoas, para quem chamou ele no carro. Ele começa a trazer uma palavra de arrependimento sobre pecado. E ele começa a chorar. E quando eu vi as lágrimas dele, aquilo me tocou na minha alma. E eu comecei a orar por ele. Enquanto eu estava vendo o vídeo, Senhor, tenha misericórdia. Senhor, resgata, porque também não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas o choro dele é porque ele sente que as palavras que estão nele estão machucando ele. Estão ferindo ele, mas não é ferindo por mal. É ferindo, mostrando que ele é tão precioso, tão valioso, mas o mundo está destruindo ele. Humilhando. Que ele poderia estar pregando, ele poderia estar com a cabeça erguida, mas está esperando o prato do diabo e vem um pisa na cabeça dele, vem um xinga ele, cospe nele, diz você não presta, você não é nada.
E aquele dali é filho de Deus, aquele ali é o filho de Deus, aquele ali é precioso, aquela alma ali, o valor é inestimável, custou o sangue de Cristo. Mas o que o mundo faz? E quando eu vi ele pregando, ele cantou um louvor, inclusive, com uma voz maravilhosa, e eu falei, olha só, um servo de Deus, um filho de Deus. Mas olha o que o diabo está fazendo. Olha o que o diabo, como o diabo maltrata. E nós temos que ter essa noção. Não acuse a igreja, não acuse a noiva de Cristo, não acuse porque ela pode lhe incomodar, mas não é porque ela está errada, é porque você não quer viver submetida a Cristo. Essa é a realidade. Eu digo, irmão, ninguém se distancia. Eu fui machucado, ferido porque um irmão me machucou, um pastor me machucou. Não, isso não existe. Eu digo, pode chamar esse ferido, pode chamar essa ferida, que eu vou conversar com ele, e mostro, não com arrogância, conversando na autoridade do Espírito, e mostro que o motivo pelo qual essa pessoa não está na igreja não é porque está ferida por causa de fulano ciclano, é porque o relacionamento dela com Cristo está ferido, é porque ela transferiu para Cristo o problema que está nela. E é isso que nós fazemos. E para encerrarmos, a igreja é uma pedra no sapato. Perdão, irmãos, eu não li o texto. 1 João, capítulo 2. Eu vou falar do contexto, não vou ler ele todo. 1 João, capítulo 2. E não pode ficar na minha palavra. Irmãos, aqui é a palavra de Deus. Meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas, para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. E andar como Cristo andou é se submeter, é se esvaziar, se humilhar, é te chamarem de Beuzebu, príncipe dos demônios. Jesus está lá fazendo bem, mas estão chamando ele de Beuzebu, estão chamando ele de endemoniado, estão querendo matá-lo, estão querendo prendê-lo. E é do mesmo como ele andou, como um cordeiro mudo ao matadouro. Assim, Jesus diz, sede simples como uma pomba, astutos como uma serpente. Por que simples como uma pomba? Nós caminhamos, o mundo nos olha porque nós perdoamos, porque a gente tem que dar quantas chances? Inúmeras, infinitas. Temos que amar nossos inimigos, sermos prejudicados, Senhor, glória a Deus, Tu sabe todas as coisas, por a pessoa que nos prejudicou. Se precisar ajudar e pudermos ajudar, ainda ajudar. Então, quando nos olha, fala, fraco, vamos pisar, vamos fazer isso ou aquilo outro. Não são nada. Mas astutos como uma serpente. Como? Sabendo que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Eu vejo a situação das pessoas, eu vejo as cadeias. Deus, pelos dons que Ele me permitiu, o dom da visão, Ele me permite ver quando o maligno literalmente está na vida da pessoa, por trás da pessoa, que natureza demoníaca é, como está agindo, o que está acontecendo, o que está oculto, o que estão planejando para você. Deus revela, Deus mostra instantaneamente. E isso é astúcia. Por quê? O poder que opera em nós é infinitamente do que as maiores armas bélicas desse mundo. Nós temos a maior autoridade no mundo. Nos foi dado um poder incomparável. Incomparável. O mundo não tem o que nós temos. Só que nós não usamos isso ao nosso próprio bel prazer. Nós usamos para a edificação do corpo de Cristo, para o bem do próximo. E para encerrar, a igreja é uma pedra no sapato para quem não pratica o amor de Deus. Nós também vimos essa realidade no que acabamos de ler em 1 João capítulo 2, aonde aqueles que dizem que amam o Senhor, mas não praticam o mandamento, é feito mentiroso. Mas nós vamos ver em 1 João capítulo 4, versículo de número 20, que fala isso de uma forma bem categórica. Capítulo 4,
versículo 20. Diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois não ama seu irmão. Pois não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. A vida cristã é incrível que as pessoas, muito cristão, que cria uma vida abstrata, tão espiritualizada, que só tem coisa espiritual na vida dessa pessoa. Só que a vida cristã sim é uma vida espiritual, mas é uma vida com parâmetro, medidor, completamente racional. Ou seja, eu amo a Deus. Ok, tem alguém que você não gosta? Mentira, você não ama a Deus. Não precisa, não é julgar, não é ficar batendo boca, não é discutir. Você não vai para a igreja porque você odeia fulano, te dá nojo a pessoa. Querido, você não conhece nada de Deus. Nada. Você pode ter 1 trilhão de versículos bíblicos memorizados, você pode ter cursos teológicos dos mais infalíveis, você pode ter um título, uma influência religiosa grandiosa. Se você odeia uma pessoa, você desconhece a natureza de Deus. Aí, irmãos, a gente começa a separar o trigo do joio no nosso entendimento, porque aqui na igreja ele não pode separar trigo de joio, porque Jesus diz: deixa crescer tudo junto, deixa crescer junto, porque eu vou separar. Minha missão não é saber quem é trigo, quem é joio. Minha missão é pregar para os dois. E para o joio se converter em trigo e o trigo permanecer sendo trigo. Se você diz que ama a Deus, se você diz ter comunhão com Deus, quanto mais isso é verdadeiro e intenso, mais você está junto com a igreja, trabalhando com a igreja, evangelizando com os irmãos, orando nos círculos de oração, nas células, edificando na sabedoria da palavra de Deus. Você está participando diretamente das responsabilidades que a igreja tem, festejando as vitórias, os avanços, juntos, pois a vitória de um é a vitória de todos. Mas aquele que vê um testemunho já se entristece. Deus faz na vida desse fulano aí que nem merece, não faz na minha. Fulano, como é que pode? Fez na vida de fulano, não fez na minha. Fulano faz isso, eu sei de tudo, e Deus vai e faz. Eu não vou mais seguir, porque esse Deus não existe. É a primeira coisa. Esse Deus não existe, isso aí é tudo mentira. Não conhece a Deus. Busca as suas próprias vontades. A igreja vai ser o pior lugar para quem não se submete a Cristo. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, mas é um lugar de pessoas doentes, em processo de restauração, de cura, se submetendo a cada dia à vontade do Senhor. Amém, irmãos? Isso é ser igreja. Convido os irmãos a ficarem de pé. E não deixe de acompanhar a palavra do Senhor. Próximo domingo estaremos pregando. Só a igreja tem autoridade de ligar e desligar pecados. Isso aqui é forte, né? Porque tem que entender essa interpretação, o que é esse ligar e desligar pecados, porque os textos são muito claros, mas há um entendimento primeiro que é mais fácil, mas há um entendimento um pouquinho mais profundo que necessita de dedicação e atenção e mergulho na vida cristã para falar, realmente isso é real, né? Então, eu quero orar pelos irmãos, segundo a palavra neste momento, para que os irmãos estejam no fluir do que vem de Deus para a sua igreja, que esteja, né, alcançando cada pedrinha viva que é o coração dos irmãos. E que os irmãos, assim como aquela pedra que jorrou água, estejam jorrando água da eternidade. Amém? Então oremos ao Senhor. Santo Deus poderoso, obrigado pela tua palavra. Neste momento eu coloco a vida dos teus filhos diante do teu altar. Como pedras vivas deste edifício clamamos. Que sejamos, meu Deus santo, canais de bênção. Nesta hora, meu Deus santo, vem habilitando em dons. Vem, Senhor, acrescentando unção. Vem, meu Deus, quebrando cadeias. Meu Deus,
libertando. O inimigo, Senhor, ele tenta, Senhor, lançar suas pedras nas árvores que dão fruto. Por isso eu clamo, meu Deus, se ele está atacando o oprimindo é porque está incomodando a ele. Senhor, neste momento, eu também declaro que a igreja não é uma pedra de tropeço só para quem não crê, é também para o inimigo, porque o inimigo quando atravessa no caminho na igreja, meu Deus santo, ele é derrotado, suas obras são desfeitas, as cadeias caem. Por isso agora diante da palavra de Deus que é viva, poderosa, mais cortante que uma espada de dois gumes, em nome de Jesus, tudo que está impedindo na vida, Senhor, dos teus filhos, o fluir da glória do Senhor, da tua cabeça aos teus pés, que a espada viva que é a palavra anunciada, esteja cortando agora, em nome de Jesus. A igreja diz...